É bom a gente ver aquela questão ali da publicação, né? Se Brasil ou Portugal, né? Qual é a melhor, Sim, sim. né? Olá, pessoal, boa tarde. Olá, Boa tarde, professor Júnior, Boa professora Ana tarde. Paula, tudo bem? tudo bom? E vocês? Quanto tempo, né, professora Ana Paula? Agora há pouco estava em outra. Estamos sempre ali. Hoje é o dia, foi o dia das. Hoje não, é final do mês, é sempre final de fevereiro, agosto, são meses muito agitados para gente. É, É verdade. Tá caindo uma chuva aqui. Ah, Espero que aqui, não falte luz. aqui na Asa Sul tá bem nublado, mas não tá chovendo ainda. Aqui tá chovendo cântaros. Talvez esteja vindo para cá. Ai, já tá bom para mim. Eu tenho muita alergia à umidade. Ah, aham. Eu tenho de manhã quando acordo, sabe? Eu tenho demais. Olha o jeito que eu tô toda agasalhada, que eu posso pegar frio. Quem mais que está na banca? É o professor Júnior, já está aqui, você e o professor Hércules. Vou dar uma mensagem para o professor Hércules aqui. ele está entrando, ele falou aqui. Ah, que bom. Professor Hércules, está nos ouvindo? A gente não está lhe escutando. Professor Hércules, Agora foi. agora estamos lhe Tá no vendo. Tô sem energia aqui, gente. Ah, Quer dizer, eu tô com energia, né? A casa tá sem energia. certo. Você consegue nos acompanhar, Hércules? Sim. Oi? Sim. Você consegue nos acompanhar? E o pior é isso, eu não tô ouvindo direito, por causa da chuva, né? Eu Ah, vou, eu vou me aproximar aqui. A chuva, ela para uma hora, né? sim, sim. Ah, mas você pode nos acompanhar, né, Hércules? Você não está nos ouvindo. Professor Hércules, podemos iniciar?
Ok, professor Júnior, tudo bem? Podemos iniciar? O senhor está nos ouvindo? Professor Júnior? Ok. Então, vamos iniciar. Tudo bem, professora Ana Paula? Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Está sem som, Sim, Ana Paula? professor. Ah. Ok, então vamos Voltei. iniciar. Ok, tá ótimo. Então, vamos iniciar a banca de defesa aqui do Flávio Mariz. Flávio, enquanto a gente faz aqui a abertura, você já pode ir projetando a sua apresentação, por favor. Inicialmente, gostaria de agradecer aqui a presença do professor, membro externo, o professor Júnior, que está aqui conosco, e também dos examinadores internos, a professora Ana Paula e o professor Hércules. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade e atenção, né, em estar aqui na banca para fazer a avaliação e arguição do trabalho do Flávio Mariz. Então, o Flávio trabalha com esse tema que está aparecendo na tela, né? Maturidade da Governança de Segurança, Formação e Instituição Brasileira de Educação Básica. E a gente inicia, então, a nossa banca de defesa com a apresentação do Flávio, né? Levando em conta, né, Flávio, que os professores já leram o seu trabalho, então é uma apresentação assim, de 25, no máximo 30 minutos, tá? Para daí, na sequência, a gente passar para a arguição dos professores, iniciando pelo professor Júnior, que é o professor externo, ok? Então, a palavra está com você, pode fazer a apresentação. Obrigado. Olá a todos. Acho que estão me ouvindo bem. Se sim, só faz aí que eu dou sequência aqui. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos aí. Eu sou o Flávio Mariz aqui, aluno aí do programa aí de graduação, de pós-graduação do Instituto Senso em Governança, Tecnologia e Inovação da Universidade Católica de Brasília, né? E hoje eu vou apresentar um pouco aí desse trabalho, essa dissertação intitulada aí a Maturidade da Governança da Segurança da Informação em uma instituição brasileira de educação básica, né? Esse trabalho aí foi desenvolvido aí sob orientação do professor Rosalvo, né? Que teve aí, deu um pouco de trabalho, né, professor? Mas eu acho que foram muitos ajustes a partir da qualificação, mas que nós conseguimos aí vencer todos os que foram mencionados, tá bom? Para esta apresentação, né, eu seguirei o seguinte roteiro. Vou iniciar aqui com a introdução ao tema, né, contextualizando ali um pouco o problema de pesquisa. Logo em seguida, eu vou pegar um pouco ali e abordar a fundamentação teórica que embasou esse estudo e logo depois, em seguida ali pela metodologia que foi empregada para esse trabalho. Apresentarei a execução da pesquisa com foco ali na coleta e análise dos dados e na sequência discutirei os principais resultados, incluindo o produto, né, o PTT, o produto técnico tecnológico desenvolvido, que está ali ao final da dissertação. E por fim, tecerei as considerações finais, limitações para essa pesquisa e também algumas sugestões para pesquisas futuras. E aí, nós chegamos agora dentro da contextualização do problema, nós vivemos em uma era de intensa transformação digital, né? Que se reflete diretamente ali para o ambiente educacional. Se por um lado o avanço tecnológico ele moderniza a gestão e amplia o acesso aos recursos, por outro, né, a conformidade com normativas como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ou a portaria do MEC ali 4.901 de 2021, né, que alterou ali a portaria do MEC 544 de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, né, enquanto durasse a situação da pandemia e também ali no período do coronavírus, né? Isso se torna ali, acaba se tornando ali um imperativo, né? O conflito, né? E aí vem a questão do conflito, ele emerge dessa
da constatação de que o setor educacional, apesar de lidar com dados altamente sensíveis, ele apresenta vulnerabilidades significativas, né? Muitas vezes pela ausência de um planejamento estratégico de segurança, né? Ou também, né, outro motivo, a capacitação adequada para tal. Então, diante dessa lacuna aí, nossa questão de pesquisa se formulou da seguinte maneira: qual o nível de maturidade em governança da segurança da informação em uma rede de escolas de educação básica, né? Então, aqui a gente segue para responder essa questão aí. Nosso objetivo geral foi determinar o nível de maturidade em governança, né, dessa rede, e utilizando aí como base o framework, né, o CSF, que é o Cyber Security, Framework de Cyber Security, da versão 2.0 do NIST. A gente vai já ver um pouquinho também o que é esse cara desse NIST aí. E como os objetivos específicos ali, né, aprender ali no âmbito da cibersegurança, a perspectiva de profissionais de tecnologia da informação de uma rede de escolas de educação básica, examinar no âmbito das perspectivas aprendidas as dimensões de cibersegurança por região geográfica, né, também dessa rede, e por último ali, avaliar o nível de maturidade da segurança da informação desta rede. E por que esse trabalho aqui é importante? O primeiro dele é que ele preenche uma lacuna nacional. A maioria dos estudos ali, quando a gente estava buscando, né, algumas referências, eles estão mais voltados, eles estão mais concentrados na Ásia, né, com escassez de dados empíricos no contexto da educação básica brasileira. E para a relevância social, ele traz um pouco ali da voz desses profissionais de tecnologia, reconhecendo-os ali como protagonistas, né, na implementação das novas diretrizes de segurança da informação, em vez de meros executores de tecnologia. E aí onde entra aqui, não é aquela TI de formatar a máquina, mas é aquela TI de pensar a segurança, de pensar recursos para além do suporte básico de máquina. E a relevância prática, esse estudo oferece um diagnóstico real para subsidiar políticas de formação continuada, né, que superem o medo e a resistência. O medo de me expor àqueles riscos, aquelas lacunas existentes, e também a resistência por novas soluções ou novos recursos. E aí isso promove também um uso crítico e seguro da tecnologia nas escolas. A revisão da literatura aqui, ele acabou nos permitindo consolidar os fundamentos teóricos. A governança, né, ela não é compreendida, ela foi compreendida não como um tema puramente técnico, mas como uma dimensão também estratégica, né? Então, ela traz esse ponto ali, o ponto de decisões administrativas, decisões pedagógicas, mas também a questão temos que garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Esses são pontos importantes lá. E para isso, nós analisamos ali diversos frameworks, né? O ISO, o COBIT, mas acabamos optando ali pelo o NIST, a versão 2.0, que ela já tem a versão, né? Já trouxe, a gente vai ver mais na frente, um dos pontos que faltava, que era a governança. E as lacunas para o contexto educacional, né? A literatura ela aponta essa escassez de estudos empíricos, né? Para a questão da maturidade e segurança em escolas brasileiras, com foco ali, ela tem um foco mais na educação superior ou no lado corporativo. Para a educação básica é bem escasso, né? E por isso vem a questão, né? Porque a educação básica também ali, o contexto educacional e de educação básica, a questão das portarias do MEC e também da LGPD. Então, por esse motivo ali, a aplicação, o foco da pesquisa, ela é uma aplicação inédita, não achamos na literatura a aplicação do NIST, a versão 2.0, para diagnosticar essa questão da maturidade em rede de escolas, pensando nessa lacuna. E para isso, nós temos ali, a pesquisa ela foi classificada, entrando aqui na metodologia, como sendo uma exploratória descritiva, né, com abordagem quantitativa. O instrumento ele utilizado foi um questionário baseado no NIST, né, composto ali por 116 afirmativas, e elas são classificadas de uma escala líquida, né, de 5 pontos, de 0 a 5.
E para garantir a validade do instrumento, realizamos também um processo de tradução. O NIST, ele é nos Estados Unidos, americano, e nós fizemos toda uma tradução, depois uma validação também nomológica, e depois o que a gente chama lá, né, realizamos também o pré-teste. Esse framework, ela avalia ali a maturidade em 6 dimensões. E aqui onde vem a versão. A versão 1.0 dele não tinha a questão da governança, o governar, né? Ele traz a questão da governança, a identificar, proteger, detectar e responder e recuperar. E essa maturidade ela é classificada em 5 níveis. Eles vão ali, né, do 0, inexistente, ao nível 4, que a gente chama lá, adaptativo. E a estrutura também nos permitiu ali fazer esse diagnóstico bem detalhado e multifacetado ali da instituição. E por que nós optamos pela versão do NIST, né? Essa segunda versão, ela não tinha, ela é voltada, original, em cibersegurança, e ele apresenta uma ferramenta resultante do esforço colaborativo de vários anos entre indústria, academia e o governo dos Estados Unidos, e também vários outros países, universidades utilizam ele, né? O instrumento de coleta, ele foi alinhado aos objetivos da pesquisa, né, para ser construído com base em referenciais teóricos consistentes e validados por especialistas com esse objeto de estudo, como, por exemplo, Gil, 2018, na página 126, que diz, né, isso é ateniente a esta investigação. A nossa população, aí a gente entra aqui no N, nós tínhamos ali 139 profissionais a responder a nossa pesquisa. Destes, 118 ali responderam. Nosso público-alvo era de 98 unidades escolares, sendo 41 em unidades dentro do corporativo. Portanto, aí nós temos uma taxa de resposta de 84,9%, o que foi muito bom, né? A amostra ali abrangeu bastante as 5 regiões geográficas. No norte, nós tivemos um pouco ali, a gente vai ver mais na frente, né? E o perfil dos respondentes é de profissionais com atuação direta em tecnologia e segurança da informação, para garantir essa expertise necessária para as respostas. Dentro ali para análise de dados, a parte das técnicas estatísticas, nós usamos ali um conjunto de técnicas que foi a questão da dimensionalidade, verificar o critério de Kaiser, a confiabilidade do instrumento, né, atestada ali pelo alfa de Krabs, a validade das relações, também foi analisada pela correlação de R de Pearson, e, por fim, a estatística descritiva, com média e desvio padrão, né, também foi utilizada para caracterizar os níveis da maturidade. E o tratamento dos dados ali, realizado de forma segmentada, por região, por dimensão do framework, e de forma também comparativa entre as unidades, para saber, e o setor corporativo. Ali a questão do comparativo, vou passar para lá, que é mais... Aqui é um pouco das análises estatísticas, a gente vai ver bastante lá, tá, também os dados. As dimensões aqui, as dimensões, o tratamento dentro da dimensionalidade, KMO, as categorias foram acima de 0,5, o que é muito, muito bom. A confiabilidade ali, o alfa, elas estão ali também acima de 0,51, né? E a validade, nós temos ali positivo para menor que 0,05, ou seja, todas as variáveis ali afirmativas. Tem um crivo aqui, né, que eu deixei aqui até em vermelho, que elas apresentam, as variáveis representam unicamente suas categorias e indicadores, dimensionalidade, bem como as medem com fidelidade, né, confiabilidade e precisão ali para a pesquisa. E isso foi um dos pontos, né, porque fazer uma pesquisa, jogar os dados, fazer a estatística comum, ela não saía aqui com os resultados fidedignos. Então, aqui nós tivemos que usar um pouco mais profundo. E os resultados que nós chegamos aqui. Quando a gente chega nos resultados, eles revelam uma disparidade ali entre as regiões, né? Quando a gente busca, por exemplo, a região norte, ele traz um nível ali de maturidade 1, né? Classificado como, dentro lá do framework, como 1, parcial, indicando ali que práticas de segurança, elas são práticas
iniciais e reativas. Logo, isso aqui existe uma lacuna muito grande. E para essa região ali, ele foi delineado ali um plano com 19 ações, a gente vai ver um pouco. Acho que no estudo tem mais, aqui trouxe mais o resumo, né? E as demais regiões, como por exemplo, Centro-Oeste, Nordeste, elas alcançaram já o nível 2, que ele é informado por risco, né? Essas práticas já são orientadas por uma análise de riscos que sejam, embora ainda com lacunas, mas isso já é um ponto de partida, é um ponto que a gente chama de aceitável, não é o ideal. O ideal é que nós tivéssemos no 4, né? E o número de ações propostas ali para essas regiões variou muito, entre 30 e 51, refletindo muito ali as necessidades específicas. Aí vem uma pergunta, mas Flávio, a região norte ela está com o índice 1 parcial, ela tem apenas 19 ações, mas vem a criticidade, aqui não é o quantitativo, está mais ali também na questão do qualitativo para estas ações, tá bom? Aqui um pouco no gráfico, a gente percebe um pouco que ela está, a região norte ela fica em vermelho, essa região toda aqui, tudo que está da região norte, ela acompanha, ela está bem abaixo, né? Enquanto ali, a sudeste já em amarelo, a gente já está com um índice bem melhor, né? E é possível também observar ali que essas regiões também contrastam bastante, sendo a região norte o menor e o sudeste com o maior índice. Para a região ali, a região norte, a menor média que nós temos ali das dimensões é a da parte de detectar. E aí traz um ponto, eu não vou entrar nem uma por uma aqui, seria, acho que no trabalho está mais, mas é um dos pontos que tem a maior criticidade, né? Esse é um ponto ruim, porque nem a parte de detectar, que é o primeiro que se tem para uma questão de um incidente cibernético, isso é possível seguir. Depois vem a questão da análise dos resultados. Quando a gente faz uma análise dos resultados por dimensão, observamos que as áreas de governança, né, e identificação, né, que foram as que mais apresentaram, que tiveram ali a maior fragilidade. Isso indica que há uma necessidade crítica de fortalecimento da estratégia e do mapeamento de ativos e riscos. A gente percebe muito isso aqui, dentro dessas 6 dimensões. E as dimensões de proteger e detectar aqui é um ponto também, ele traz ali, embora mais desenvolvidos, mas também apresentam bastante oportunidade de melhorias. E os achados que nós temos aqui, eles apontam para uma variação significativa entre as dimensões, a necessidade de fortalecer a governança e também a importância da capacitação contínua dos profissionais. E isso falta, é algo que nós temos que ter bastante. O fator humano, ele é determinante para aumentar esse índice da governança. E aí, temos um pouquinho ações de melhoria para a região norte aqui, dentro da governança, né? Essas 19, o que eu peguei aqui, para a região norte, como ela está foi encontrado na pesquisa, para ela sair do nível 1 parcial para o nível 2 informado, é um estabelecimento ali mais formal de segurança, né? Temos ali essas 19 ações. Então, elas propomos estabelecer ali políticas formais, né? Identificar o mapeamento desses ativos, em proteger a implementação de controles de acesso de multifator de autenticação. Esse é um dos pontos que mais busca lá, o que eles responderam, o multifator ou duplo fator de autenticação. Isso vem na pesquisa como sendo apenas para atrapalhar a vida, o que é ruim. Quando a gente olha assim, você está abrindo uma janela para o risco, né? Em detectar, nós temos também ali, em proteger, né? Nós temos a implementação em detectar, desculpa. Temos o monitoramento básico de rede, então esse é outro ponto, então as pessoas não observam a questão do monitoramento, isso não faz sentido, aparece lá como nas respostas. No âmbito, né, do proteger, quando a gente observa lá o desenvolvimento de um plano de resposta a incidentes, também ele não é levado em consideração, e isso foi muito claro. Já na parte de recuperar, se há um incidente, se há qualquer coisa, em recuperar a realização de teste de continuidade.
Não, isso não faz sentido. Isso aparecia como não faz sentido. Também por isso que vem como bem crítico. E aí são passos, a gente percebe aqui que são passos aqui bem essenciais para estabelecer as bases para uma segurança informada por risco, que seria o nível 2, sair do nível 1 para ir para o nível 2. E aí a gente vai ver mais um pouquinho, mais à frente aqui, o porquê isso acontece. São pessoas que têm pouquíssimo tempo de casa, ou seja, tem um turnover. E aí, vamos passar, né? A gente chega aqui já um pouquinho nas as ações para melhorar. Quando a gente pega aqui, por exemplo, região Nordeste, são 51 ações para sair ali do nível 2 para ir para o nível 3, que seria o repetitivo. Então, elevar o nível dessas regiões. São muitas ações, mas são ações que quando a gente vai lá aprofundar a questão, o aprofundamento da segurança, integrar ali integrar a segurança com objetivos estratégicos, revisão periódica de políticas, automação de processos também, capacitação continuada. Então, capacitação a gente percebe que aparece em todas, e a gestão de riscos avançada. Esse aqui seria o ponto, e essa gestão de riscos avançada sai ali, automação, usar ferramentas, capacitação em programas de treinamentos recorrentes, gestão de riscos avançadas é algo que também traz muito. E análise quantitativa de gestão de terceiros, esse é um ponto que é pouco explorado. E aí, essa questão, retomando a questão da pesquisa em resposta ali, dar uma resposta a essa pesquisa, tem-se um nível de maturidade, ele é um nível parcial para a região norte, mas também, e o segundo, ele está ali num nível já repetitivo. É fundamental lá reconhecer, isso é uma coisa boa, reconhecer essas limitações também do estudo. Então a gente percebe ali que não avança dentro desse nicho, mas é preciso ir mais a fundo, né? Embora a pesquisa ofereça esse diagnóstico bem robusto, nós temos que avançar um pouco mais, adentrar ali para ver essas interpretações e resultados, e não apenas numericamente ou estatisticamente aqui, né? Não podemos também generalizar esses resultados, né? Pois também nós corremos o risco ali de ter desvios. Né? Também, por fim aqui, o foco técnico, embora necessário, ele pode não capturar a percepção cultural de outros setores da instituição. Né? Essas limitações ali, elas abrem caminhos para futuras investigações complementares. Esse é um ponto que também pode avançar. E aí, com base nessas limitações, para chegar a uma compreensão, e nos achados também, é sugerido aqui 4 principais desdobramentos, né, para pesquisas futuras. A primeira dela é essa ampliação dos participantes, e aí não só mais com profissionais de tecnologia, mas trazer também aqui gestores, trazer professores, aí nós temos já uma visão, seguindo para uma visão já holística, né? Outro ponto é a adoção de uma abordagem mais qualitativa, uma abordagem qualitativa, na verdade, com entrevistas para investigar também fatores culturais. É a realização também de estudos comparativos com outras redes, sejam elas públicas ou privadas, ou as duas coisas também. E, por fim, uma análise longitudinal, né, para reavaliar a maturidade após a implementação das ações. Também medir a eficácia dessas intervenções. E aqui, concluindo alguns pontos aqui, esse estudo ele determina que a rede apresenta uma maturidade de segurança que varia entre os níveis parcial e 2, informado por risco, né? E que o principal achado aqui é a ausência de uma abordagem sistêmica e padronizada, né? Com disparidades, né, ali entre regionais. Há algumas implicações, podem ser estratégicas aqui, a questão da segurança da informação, ela ser tratada como uma questão de governança, né? de governança institucional, não apenas de TI, mas que isso venha para dentro, como políticas e outras coisas mais. O fator humano aqui é um pilar mais crítico para a evolução dessa maturidade, porque quando a gente pega o nível dos colaboradores, o nível não, o tempo de casa dos colaboradores, a região norte, 1 ano ou menos de 1 ano.
Então, esse é um ponto também que traz ali. Ou questão da formação, também são pontos que apareceram ali na pesquisa. E também usar a ferramenta ali do NIST, ele demonstrou ser uma ferramenta eficaz, né, para diagnóstico ali e planejamento no setor educacional. Ele traz essa abrangência como um todo. E aqui, como PTT, já saindo aqui da pesquisa, mas entrando no produto já, eu deixo aqui um manual, que é um instrumento ali com as 16 afirmativas, finalizado como um anexo ali na pesquisa. Tem um protocolo de aplicação ali para indicadores, deixo para outras redes, outras instituições que queiram aplicar este questionário. Um guia também para análise e planejamentos, são ações ali de maturidade. E também fazer para que eles consigam ter uma visão de como analisar e não pegar recortes de uma pesquisa e tomar decisões baseadas em recortes, partículas. Bom? E este projeto também chega aqui um ponto, né? Ele já rendeu aí 2 publicações, uma no artigo saiu agora na revista Qualis A2, recente, e ontem, para nossa alegria também, os anais de congresso, no Congresso Nacional, o CONEDUCA, e uma próxima indicação aí, que é um capítulo do livro. Aí a gente está num diálogo, se no Brasil ou em Portugal, vamos ver isso aí, depois são cenas dos próximos capítulos, né, professor Rosalvo, para a gente entender, mas está prestes aí também ter esse produto, tá bom, gente? Então, aqui eu agradeço, devolvo a palavra ao professor Rosalvo, não sei se eu passei do tempo. Então, tá ótimo, Flávio. Obrigado aí pela sua apresentação. Ficou dentro do tempo, né? Não ultrapassou os 30 minutos. E agora a gente segue, então, para a arguição por parte da banca, dos professores. Só vou compartilhar uma informação que o professor Hércules teve dificuldades lá na conexão, em função da chuva e do local onde ele está, e ele vai nos encaminhar um parecer em relação ao seu trabalho, tá, Flávio? Então, a gente vai aqui ter a arguição dos professores Juni e a professora Ana Paula. Eu inicio, então, passando para a palavra para o professor Juni, agradecendo mais uma vez a presença dele, né? Já esteve aqui com a gente na qualificação, né? Então teve já contribuições importantes. E, professor, fique à vontade aí para fazer as suas considerações e questões. Tá bom. Obrigado, professor Rosalvo, Ana Paula, prazer em revê-los. Flávio, e numa banca onde você traz um resultado alinhado com a qualificação e com as observações da qualificação, que mostra uma progressão como processo interessante. E que já traz publicações consistentes, né? Mostra que, além do estudo ter uma contribuição, ele já tem um reconhecimento científico público, né? Uma publicação para sair, ela já passou na mão de avaliadores, o que mostra uma consistência. Você tem aqui, né, uma indicação de um tema que é interessante, porque só quem passou por um sinistro de cibersegurança sabe a dor que é, né? E essa sinistralidade não é pequena, ela é dolorida e ela perpassa e interage com a estratégia da instituição de uma forma muito intensa, né? Então, avaliar a maturidade, eu diria que é mais do que aplicação da ciência, mas também é um produto importante para o mercado, né? Porque a ideia é que a gente consiga atuar nisso antes de sofrer o sinistro, né? E esse é um discernimento interessante, que ainda não é tão maturo na peça orçamentária das instituições, né? Então, na hora de discutir orçamento, tem que se ter muita técnica para conseguir discernir a respeito da manutenção desse tema em detrimento de outros, talvez mais visuais, da própria TI ou de outras temáticas, sobretudo em uma rede de escola, né? Então, você sabe bem disso, manter a briga pela peça orçamentária para manutenção, né, ou o aumento da maturidade cibernética não é simples quando você se sente seguro, né? Agora, quando você se sente invadido,
você gasta o que precisar gastar, né? E aí o interessante aqui é que você conseguiu estabelecer, mais do que o resultado por dimensão ou por resultado por região, é o fato da ferramenta poder avaliar resultados diferentes, né? Olhar realidades diferentes e fazer comparação entre elas. E uma prerrogativa também que a mercado é importante é perceber, eu estou assim, legal, mas como é que estão os outros, né? Para perceber se eu estou abaixo disso, se eu estou acima disso, e essa é uma pergunta que perpassa sempre a cabeça do gestor, né? Se isso aqui for uma variável aplicada numa amplitude de instituições, a pergunta é como é que eu estou em decorrência dos outros. Isso não baixa a sinistralidade, mas isso mostra uma tendência de mercado, né? Então, a gente tem uma primeira amostra com filtros interessantes e com uma descrição técnica interessante, né? Seja de governança, seja da proteção, seja da detecção, seja da resposta, ou seja da recuperação. E isso mostra de uma forma mais cirúrgica onde seria o próximo ciclo importante, né? Tocando a minha vida inteira aqui em todo lado. Tudo bem? Voltou? Estão me escutando? E isso é extremamente importante, porque a questão a partir, né, quando a maturidade der baixa, onde investir vai dar resultado. Mas quando ela der alta, você tem que procurar uma situação mais cirúrgica de investimento, né? Aqui sempre com a preocupação de olhar para o futuro e conseguir ter uma percepção de segurança um pouco melhor, né? E aí, quando a gente olha isso por regiões, o que também internamente vai ser explicado na descrição qualitativa por N fatores, né? Mas quando a gente olha isso, se fosse aplicado em uma alta prevalência, também possibilita ter uma ferramenta interessante para a localização disso, porque essa também é uma característica, né? Acho que duas perguntas são importantes aqui como gestor. A primeira é onde eu aplico, né, onde com relação ao território, e a segunda, em que característica técnica eu aplico, né? E essas duas respostas o teu modelo procura ter a resposta, e ele visualmente já se dispõe como produto. Acho que está clara aqui a tua intencionalidade no projeto, que é dispor isso como um produto para mercado, para avaliação, né? E se o produto de mercado tem uma avaliação científica adequada e é fruto de um trabalho científico, a gente acaba fugindo dessas modas que tem por aí, né? Que é fazer coisas coloridas, bem desenhadas, mas com pouco amparo científico. E isso aqui me deixa feliz porque é a forma como eu gosto de ler pesquisa. Eu gosto de ler pesquisa com ela olhando, já andando na rua, né? E não ela só disposta nos artigos, embora os artigos e a própria defesa seja o critério científico para mostrar a qualidade disso ou não. Mas quando a gente se dispõe a produto, é o passo que geralmente falta, né? Tem muita ciência boa aí publicada, mas que não chega a ninguém, né? Não consegue ter utilidade para mercado, porque ela não consegue dar esse passo de utilidade mesmo, né? E eu acho que aqui você consegue, além de ter, né, um relativo rigor científico, você consegue já levar isso num pé de utilidade para colocar na rua. Importante, eu acho que esse é um mérito que vai um pouco além talvez da avaliação do julgamento de uma banca de doutorado em específico. Quando a gente olha, né, a descrição dos níveis é interessantíssimo, né? E a gente vê que quando a maturidade ainda não está interessante na governança numa instituição grande, é porque o conceito ainda de cibersegurança não chegou com a maturidade devida, né? Esse não é um conceito que tem que ficar na área técnica. Esse é um conceito, assim como margem EBITDA já não está mais na área técnica, assim como o NPS já não está, né? Se for olhar sobre finanças, se for olhar sobre marketing ou comportamento do consumidor, NPS já não está na área técnica, já são termos e são indicadores que a governança, né, e o grupo C-Level executivo da instituição dominam com tranquilidade. Está claro aqui, né, na tua pesquisa, e esse é um adendo não vinculado ao resultado em si, mas é uma sutileza do resultado, que nessa amostra em específico, isso não está tão claro ainda, né? Tornar isso uma discussão de conselho, com o conselho sabendo que está discutindo, porque é essa a sutileza,
mostra que será um desafio, embora a maturidade nas áreas executivas estejam bastante interessantes, né? Isso aqui provoca muito... eu estava lendo a tua pesquisa e pensando o quanto, embora se discuta muito, mas ainda não de forma direta, né? Esse é um resultado interessante para colocar na mesa de BGC para provocar as instituições, né? E falar, olha, vamos pegar esses conselhos de administração e vamos formar sobre esse que muitas pesquisas mostram ser, né, o passivo cível mais eminente e o segundo maior passivo das instituições em 10 anos, né? O primeiro ainda vai ser o trabalhista, mas o segundo já vai ser focado em cibersegurança por N motivos, né? E quando a gente vai para a área de serviços, quando vai para a área de crédito, quando vai para a educação, quando vai para a saúde, é muito grave também, a gente percebe que é um ponto de atenção, me parece assim, é notório, todo mundo sabe, mas nem todo mundo atentou da forma devida. Me parece que na emoção tem muita gente envolvida, mas na hora de colocar a caneta no papel, aprovar o orçamento, assinar o contrato, isso nem sempre se materializa. E a tua pesquisa mostra, de fato, isso, mas ela coloca de forma concreta, né? E aí eu te diria que acho que o teu desafio, você vai ter uma relativa facilidade para publicar isso aqui no meio científico. Eu te diria que o teu desafio aqui seria tirar depois do meio científico e levar essa maturidade para periódicos de mercado, sabe? Para dizer, ó, vai ler um pouco de ciência, olha o quanto isso contribui e olha a partir dessa realidade como já tem instrumento interessante para avaliar de uma forma objetiva, clara, concreta e que te oriente a evitar uma sinistralidade nesse sentido aqui, né? Porque não é só a questão do sinistro do dinheiro, o fato é que a informação é das pessoas e elas têm o direito de ter isso protegido, né, por N motivos. E aí, quando isso não é garantido, você perde uma credibilidade tremenda no mercado. Depende do setor que tiver, né, ele se torna impeditivo a atuar e você demonstra isso de uma forma bem interessante. Mas acho que a fase das contribuições ficaram na qualificação, agora mais é de olhar, de fato, o que aconteceu. Olhar que a tua trajetória foi muito legal, parabéns por isso, né? Eu tenho acompanhado o quanto você tem se envolvido e se enganjado no termo e na tua pesquisa. Acho que, né, Rosalvo, chega a ser chato nos últimos dias, né? A palavra, o adjetivo certo é chato mesmo, né, Flávio? Mas para dizer, é legal porque você curtiu o processo e gostou do que viu no final, né? E isso faz parte e dá uma experiência de stricto sensu, porque o ideal é que você também tenha uma boa lembrança de tudo isso que aconteceu, né? E ao que me parece, você sai também com esse critério que é um aditivo a mais aí no contrato. Então, salvo, Ana Paula, de uma forma geral, eu me limito mais aos comentários gerais e não a uma contribuição específica. Está ótimo, obrigado, professor Júnior. Boas reflexões e muito bem apontado aí o potencial, né, a tangibilidade que o trabalho do Flávio traz aí em relação a esse tema, né? E aí o PPT ele acaba sendo um produto bem interessante, né? Porque ele traz concretude em como isso pode ser aplicado, né? Mas está ótimo. Professor Júnior, Flávio, gostaria de tecer alguns comentários? Fique à vontade. Está sem som, Flávio. Não, eu agradeço muito aí, Júnior. Acho que é um trabalho bem forte que a gente vinha fazendo aí com relação à segurança, mas quando a gente olha para o todo, né, acho que são muitas instituições, são muitas unidades e também a questão cultural, né? Você falou aí a questão também olhar para essa questão cultural, não é fácil e não se muda a questão cultural de um dia para a noite, nem de um ano para o outro. Então é algo que ainda vai levar um tempo mas aí tem muito trabalho aí pela frente para as pessoas tocarem. Obrigado aí pelas palavras. Ok, obrigado. Então, vamos seguir com passando agora a palavra para a professora Ana Paula, para fazer as considerações dela, a arguição em relação ao trabalho do Flávio. Obrigado aí, professora Ana Paula. Mais uma vez, também esteve presente com o professor Júnior, né, na qualificação, está aqui novamente com a gente. Obrigado. Então, né? Que coisa boa, que momento especial é esse que a gente consegue finalizar assim
Eu não digo finalizar um processo inteiro, porque eu acho que o processo de construção do conhecimento e divulgação, ele nunca acaba, mas a gente tem que celebrar, tem que aprender a celebrar as etapas que a gente vai passando, né, Flávio? Bom, eu queria começar dizendo assim que você foi um aluno, um discente, que cumpriu rigorosamente todas as etapas no tempo, compareceu periodicamente à orientação, que eu sempre ouvi só elogios a seu favor, e isso eu acho que está muito bem retratado na construção do teu processo de dissertação, de trabalho final que está ali, tá? Eu tenho algumas contribuições, mas não são muitas, tá? Eu fiz um documento que eu vou te passar, eu vou passar ele por escrito, que eu acho que eu, a partir de agora, vou fazer isso, porque eu acho que fica mais didático para a pessoa poder seguir na análise, tá? Então, eu analisei o teu resultado, analisei os teus objetivos e analisei capítulo por capítulo da tua dissertação, tá? Então, assim, de uma forma geral, o teu trabalho está muito bom, muito bem escrito, muito bem organizado, muito bem apresentado, muito sólido, com bases científicas bem colocadas, tá? A tua introdução está mostrando com solidez a construção do problema de pesquisa, tá? Você articula muito bem o cenário de transformação digital nas instituições educacionais, tá? Com essa emergência de vulnerabilidades, né? E que você trouxe dados do INEP, da Microsoft, que foram aparecendo. A tua lacuna teórica é bem conduzida, o quadro 1 sistematiza assim, os 15 estudos analisados, demonstrando que nenhum utiliza o framework específico, então tem uma lacuna para se trabalhar. Teus objetivos são coerentes e progressivos, você cumpriu todos, eu vou falar isso depois, tá? Ah, então, eles partem de uma apreensão de perspectivas, né? Passam pela análise regional e culminam numa avaliação geral de maturidade, o que é importante para a gente sair da big picture, sair de uma fotografia regional para uma big picture, né? Está tudo bem fundamentado, articulado. Possível melhoria, tá? Como é um trabalho quantitativo, num trabalho quantitativo, em geral, a gente formula hipóteses, mesmo que sejam exploratórias, de coisas que eu queria confirmar ou não. Tá? Então, isso aí poderia ter sido trazido à tona, tá? Em relação ao teu referencial teórico, ele está organizado em cima de 3 eixos temáticos, né? Que é informação digital, ameaças, legislação e segurança, a governança, né? Os conceitos, práticas e frameworks da GSI e da educação básica, tá? Muito bem, tá tudo bem elaborado. Só eu diria que tem uma fragilidade que eu sugiro você melhorar no texto, tá? Que é linkar, tá? As variáveis que você trouxe da perspectiva do contexto educacional, que é desigualdade educacional, evasão escolar, IDEB, progressão continuada, valoração da rede privada versus a pública, né? Como é que isso se relaciona, como é que essas variáveis se relacionam com a GSI? Porque elas não se conectam diretamente. É sofisticada essa linkagem. Então, eu acredito que vale a pena
fazer uma reflexão ali. Não precisa ser muita coisa, tá? Mas fazer uma reflexão dessa relação que existe, desses temas. O que você acha? Alô, Muito tá me bom ouvindo? trazer. Voltou agora. Muito Ah, bom tá. trazer isso ali. Eu acho que dá para enriquecer. Não enriquecer, não, tá corrigir, não, essa lacuna aí. É simples de fazer, não. E é rápido. Então, ótimo, isso aí vai Só enriquece o enriquecer. trabalho. Exatamente. Na metodologia, o texto você menciona que o projeto será submetido para uma avaliação de ética, tá? Mas não foi. Pelo menos não está nenhum documento anexado falando disso. Então, a minha sugestão é retire isso do texto para você não ter esse ponto, certo? Em relação ao capítulo 4, análise de resultados, ele deveria ser, e ele é o mais robusto da dissertação, tá? A análise regional detalhada, com dados específicos para cada região, ofereceu um diagnóstico, assim, de maturidade em GSI, tá? O único ponto vulnerável é a região norte, porque ela tem se eu não me engano, é a região norte que apresenta um número de respondentes mais baixo. E ele é tão baixo que talvez não dê para tirar as conclusões que seriam com consistência, tá? Então, a ideia que eu tive, né, a sugestão que eu tenho, é você fazer uma interpretação, né, fazer detalhar, né, que ali você teve um número menor de respondentes e que isso poderia, foram 6 aqui, ó, tá? Então, a amostra da região norte, com 6 observações, é muito reduzida para generalizações. E o próprio intervalo de confiança amplo reflete uma limitação do seu problema, tá? Então, é bom, embora você fale que essa é uma limitação, você não discute explicitamente ela e o que ela pode causar, quais são as distorções que ela pode causar. Certo? Outra sugestão que fica para trabalhos futuros, tá? Que não dá para resolver agora, você tem é que você poderia ter feito um teste de diferença estatística entre as regiões, como uma nova, tá? Para poder discutir as comparações de médias, para ver se elas são estatisticamente significantes, certo? Mas isso para trabalhos futuros, não é para agora. Esse aí, professor, até dá uma resposta. Eu estou Não, fazendo pode nos falar. artigos. Perfeito, pode. Porque é que não, porque é da pesquisa ali, é questão do tempo, limitação do tempo. Então, para Perfeito. os artigos, no artigo 2, ele vem exatamente fazer esses comparativos. Quando a gente chega dando resposta a essa questão da região norte, entra outras coisas para além do estatístico. Tem o N, mas eu entro em estatística, eu entro em outros detalhes que a gente pega ali a questão cultural, tempo de casa e outros fatores mais. Mas aí vai para os artigos. Infelizmente, não deu para este trabalho. Não, tá perfeito. Então, assim, vale a pena você colocar lá com um parágrafo, né? Dizendo que isso aí é uma limitação até esse momento e que você vai e que trabalhos futuros devem explorar isso aí, certo? Só para o documento ficar. Eu adorei o seu PTT, tá? Parabéns. Eu acho que ele ficou
didático ali, eu acho que ele trata de um tema importante. Eu realmente poder utilizar, ter esses recursos educacionais e esses recursos científicos para a melhoria da governança das instituições, eles são muito importantes. E ele é duplamente importante, porque ele é um instrumento, um mecanismo de governança, e ele é um mecanismo também de direta aplicação dos resultados da dissertação na instituição escolhida. Então, assim, ele é um diagnóstico, não é um diagnóstico, ele é um passo a passo do que você deve fazer, né, para você ter boas práticas, e ele, além disso, ele já te traz um processo bem organizado e didático, tá? A qualidade metodológica é um dos pontos fortes da tua dissertação, não tem muito o que falar. Tua dissertação realmente está muito boa, né? Você trouxe bons indicadores ali, boas métricas para avaliar, foram bem conduzidos, tá? Que mais? Originalidade, tudo bem, tranquilamente. O que mais eu queria falar? Que todos os objetivos foram alcançados, tá? Só que alguns foram alcançados com muito mérito e outros foram alcançados. Então, parabéns. Isso é muito difícil numa dissertação, os alunos conseguir fazer esse fechamento tão bem feito assim. Parabéns para o professor Rosalvo, parabéns para você, que fizeram esse alinhamento, né, e fecharam cada objetivo de uma maneira tão explícita, tá? Eu trouxe uma avaliação crítica que é detalhes, assim, né? No objetivo específico, apreender no âmbito da cibersegurança a perspectiva de profissionais de tecnologias da informação de uma rede de escolas na educação básica, eu sugeriria você repensar esse verbo do apreender, tá? Para uma perspectiva, porque ele parte do pressuposto de uma captação profunda, que geralmente sai de uma abordagem mista ou qualitativa. Precisa mais do que uma quantitativa, né? Porque você está captando profundamente as perspectivas. E aí precisa de um pouco mais de coisa, mas eu sugeriria você trocar esse verbo, tá? Examinar no âmbito das perspectivas apreendidas, novamente, ou apreendido ali, as dimensões da cibersegurança por região geográfica de uma rede de escolas da educação básica. Essa sessão é a que te traz maior contribuição prática da tua dissertação, tá? Só novamente a região norte, que é estatisticamente insuficiente para generalizações, né? E quando você escrever a questão do ANOVA ali, né? Que vai propiciar as diferenças observadas entre as regiões. Como você já publicou 2 artigos, né? Você já pode ir adiantando, né? Que essas questões são limitações pontuais, mas que estão sendo viabilizadas nos seus estudos futuros. Certo? Ótimo. E é isso, o resto é detalhe. Eu não vou ficar me atendo a detalhes aqui. Eu espero que a instituição utilize com detalhamento, com os resultados dessa dissertação, porque ela tem uma questão que ela é muito importante. Ela entra governança corporativa, mas ela entra governança pública também. Quando você assegura dados, principalmente de
pessoas que são menores de idades, que estão envolvidos, né, nos processos de trabalho, ela trata essas duas perspectivas junto. Então, assim, é um trabalho de extrema relevância. Parabéns. E parabéns para o professor Rosalvo também, que conduziu isso, e parabéns pela tua trajetória, tá? E junto com as observações do professor Juni, eu encerro aqui a minha a avaliação. Está ótimo, muito obrigado, professora Ana Paula, pelas considerações. Eu anotei aqui também para depois, juntamente com o Flávio, a gente poder discutir e fazer os ajustes necessários, né, para dar mais brilho a essa dissertação, está sendo muito elogiada, né, Flávio? E a gente passaria agora para outra fase da banca, onde a gente vai fazer deliberação. Eu vou abrir uma sala, como o fórum, o número de pessoas que tem aqui é bastante grande, né? Tirando a banca aqui e o candidato Flávio, nós temos 30 pessoas. Então os professores vão para a banca, vai para uma sala, e enquanto isso vocês aguardam. Antes disso, Flávio, mais algum comentário sobre as considerações da professora Ana Paula? Não, esses comentários aí só enriquecem, né, o trabalho, professor. Acho que isso aí só vai qualificar cada vez mais. E não tenham dúvidas, isso aí são coisas que são. Acho que agora com o tempo dá para corrigir de uma forma que é bem tranquila. E com certeza, é um trabalho que eu não pensei no Flávio. É um trabalho que eu pensei para o coletivo, para outras instituições, para além dessa instituição estudada, porque eu acho que quando se faz pesquisa, uma pesquisa que é voltada aí, uma pesquisa que eu julgo de qualidade, que traz um raio-x, mas que também pode ser aplicada em outras, não só essa, ela deve ser pensada nos outros e não em si mesmo, né? Então é para isso que hoje existe aí a academia para buscar cada vez mais nesse sentido. E obrigado por estarem conosco, obrigado também ali pelas contribuições na qualificação. Foi a partir dali que nós corrigimos a rota. Tá ótimo. Então, professora Ana Paula, professor Júnior, eu vou tentar transferir a gente para uma sala enquanto a gente faz a deliberação, o pessoal aguarda aqui nessa sala. Vamos ver se vai funcionar. Eu te mandei, Flávio, o documento. Chegou aqui agora, professor, obrigado. De nada. Eu acho que... Não, ele colocou quem der. Flávio, parabéns, viu? Já de antemão. Vou aproveitar aqui. Obrigado, meu irmão. Bom, Estou por aqui, viu? Abraço. obrigado. Rapaz, é pressão, né, irmão? É pressão, viu? Depois é um alívio, né, Flávio? Agora eu estou na pressão dos artigos, para tentar ocupar a mente, eu estou na escrita dos artigos. Isso mesmo, viu? Parabéns aí a você. Obrigado. Irmão Marconi já fez a experiência, já sabe o que significa o nervosismo deste momento. Parabéns, Flávio, parabéns. Próximo ano você vem também, irmão Humberto, né? Pois eu estou olhando para ver como é que é o negócio, ver se eu aguento o arroxo. O bom é a qualificação, irmão. O arroxo é a qualificação. Respira, Flávio. Com certeza, Flávio já está com aquela garrafinha de vinho na geladeira, preparada. A Deisiane já vai trazer uma champanhe para hoje à noite celebrar, não é? Cuida. Eu acho que tem que ser uma coisa mais forte, irmão. Acho que é uma Ciroc, um negócio assim, tá? Não vai ser pouco, não.
Vai ter que ser no uísque hoje, não tem jeito. É, por aí. Vai ser um para tudo. Respeita o menino de Caicó. Eu vou levar, Flávio, pra gente comemorar, viu? Daqui a pouco tô chegando aí na sua casa. Chega, Marcelo. Deixa não, Flávio, daqui a pouco ele tá morando aí. Deixa não. Marcelo, Ave Maria. Vocês não me largam, né, gente? Opa, deixa eu fechar a sala aqui e os professores Ana Paula e Júnior devem voltar para cá. A deliberação foi rápida. Ah, sim, tem sim. O professor Júnior já está aqui, e a professora Ana Paula, Ana também. Ana Paula também. Então, Flávio, gostaria de dar a boa notícia, né, que a banca deliberou. Seu trabalho está muito bom, como foi visto aqui por todos, né, os elogios. Então, foi rápida a deliberação. Você é o mais novo mestre aqui do Oh, nosso programa, né, do MGTI. Parabéns, né? Eu queria fazer breves comentários em relação à orientação e ao prazer que eu tive aí de poder estar trocando ideias contigo. Você é uma pessoa que gosta muito desse tema, né? E isso ajuda bastante, mas não só isso, né? Você é um profissional que se compromete, se dedica, né? E isso é muito importante aí para o resultado que você chegou, né? Então, fico muito feliz aí de nós estarmos aqui nesse momento, tá? E a gente vai fazer, na semana que vem a gente conversa um pouco aí sobre sim, esses ajustes que foram comentados. claro. Antes de encerrar, gostaria de deixar aberto, se alguém quiser fazer algum comentário, ou falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu cheguei no final e, pelo visto, ele foi aprovado. Meus parabéns, era isso. Estava torcendo por você. Terminou uma banca antes. Uma pena que eu não vi, mas de repente, se o professor Rosalvo compartilhar lá a gravação, eu gostaria de assistir. Parabéns, mais um mestre do Marista. Estou muito orgulhosa, muito feliz. Fechamos mais um grande trabalho aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria e parabéns, viu? Hoje é dia de celebrar, Flávio. Hoje não é dia de se preocupar. Hoje é dia de tomar um vinho, descansar, aproveitar esse tempinho frio, né? Trabalho só semana que vem. É isso aí. Muito obrigado, professora Ana Paula, professor Júnior, né, pela essa caminhada desde a qualificação aqui também foi muito importante aí para esse resultado, tá? Obrigado aí pelo pessoal que esteve presente, acompanhando, né? Eu acho que foi uma das bancas que eu participei com o maior número de pessoas acompanhando, tá? Então, se demonstra aí que o Flávio é uma pessoa muito querida, né? Entre os Muito querido, olha o colegas. recorde, 35. Então, tá ótimo. Se É, não temos mais nenhum comentário, Flávio quer comentar alguma coisa Não, ainda? acho que Júnior vai falar. Não, só te dar parabéns. Não, obrigado a todos aí, gente. Só agradecer mesmo. Parabéns, Flávio. Obrigado. Parabéns. Gente, tchau, gente. Parabéns, Major. Parabéns. Tchau, tchau. Um abraço. Cuida. Tchau, um Um abraço aí. abraço. Parabéns, Flávio. Tchauzinho.